Se você chegou até aqui, não foi um clique por acaso. Eu sei que o cansaço bateu forte essa semana e o silêncio pareceu alto demais, né? Por isso, eu preparei este tempo de oração como um presente para o seu coração. Hoje, nós vamos percorrer um caminho da escolha de Deus até a resposta que você tanto precisa. Não tenha pressa, apenas respira e deixe essas palavras entrarem onde dói. Vamos orar? Se você chegou aqui agora, não foi por acaso. Deus tem uma palavra específica para você hoje. E eu vou te pedir só uma coisa. Dá uma pausa no que você está fazendo, porque nos próximos minutos, Jesus quer falar direto com você e com o seu coração. Deixa eu te contar uma coisa. Você está se sentindo esquecido? Tá achando que ninguém te vê? Que ninguém te valoriza? Que você não é bom o suficiente? Hoje Jesus te diz: eu te escolhi. E antes da gente começar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia Deus tem uma palavra para você. E deixa o like agora pra gente começar com o pé direito. Vamos lá? Sabe aquela sensação de você entrar num lugar e ninguém te cumprimentar? De você mandar mensagem e ninguém te responder? De você estar numa roda de conversa e parecer que ninguém se importa com o que você tem para dizer? Eu sei que você já sentiu isso. Talvez você esteja sentindo isso agora. Você acorda, vai trabalhar, volta para casa e ninguém realmente te enxerga. Você faz, mas ninguém reconhece. Você se esforça, tenta o seu melhor, mas parece que nunca é suficiente. Tem dia que você se olha no espelho e pensa: será que alguém sentiria minha falta se eu sumisse? Tem noite que você deita na cama e se sente tão sozinho, mesmo tendo gente ao seu lado. E aí vem aquela vozinha, aquela voz que sussurra no seu ouvido: você não é importante, você é só mais um, você não tem nada de especial, olha os outros, olha como eles são melhores que você. Você não vai conseguir, você nasceu para ser invisível. Mas espera aí, porque hoje Jesus quer desmentir tudo isso. Abre a palavra comigo. Efésios 1:4. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Você ouviu isso? Antes da fundação do mundo. Antes de existir estrela. Antes de existir mar. Antes de existir qualquer coisa. Deus já tinha escolhido você. Ele não escolheu você porque você era perfeito. Ele não escolheu você porque você tinha currículo bonito. Ele não escolheu você porque você era o mais inteligente, o mais bonito, o mais capaz. Ele te escolheu porque Ele quis, porque Ele te amou, porque Ele viu algo em você que nem você mesmo consegue ver. Deixa eu te falar outra coisa. Você conhece aquela pessoa na sua vida que sempre acreditou em você? Aquela que mesmo quando você erra, continua ao seu lado? Aquela que via potencial em você quando ninguém mais via? Pois é, Deus é assim, mas multiplica por infinito. Quando você reprovou na escola, Deus disse: eu te escolhi. Quando você perdeu aquele emprego, Deus disse: eu te escolhi. Quando você caiu naquele pecado de novo, Deus disse: eu te escolhi. Quando seu casamento quase acabou, Deus disse: eu te escolhi. Quando você perdeu aquela pessoa amada, Deus disse: eu te escolhi. E sabe por quê? Porque a escolha de Deus não depende do desempenho. A escolha de Deus é eterna, é inabalável, é irrevogável. Romanos 11:29 diz: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso significa que Deus não vai mudar de ideia sobre você. Ele não vai desistir. Ele não vai trocar você por alguém melhor. Porque para Ele não existe ninguém melhor, existe você. Mas agora você deve estar pensando: tá bom, Deus me escolheu, mas para quê? Presta atenção, porque isso vai mudar a tua vida. Deus não te escolheu só para você ser salvo e ir para o céu. Não. Deus te escolheu porque Ele tem um propósito gigante para sua vida. Aquele emprego que você perdeu, Deus está te preparando para algo maior.
aquela porta que fechou na tua cara, era porque a porta certa ainda não tinha chegado a hora de abrir. Aquele relacionamento que acabou, era porque Deus estava te livrando de algo que ia te destruir lá na frente. E eu vou te dizer mais. Tudo que você passou até aqui, toda dor, toda lágrima, toda decepção, toda traição, Deus vai usar. Ele vai transformar o seu teste em testemunho. Ele vai transformar a sua bagunça em mensagem. Você que está me ouvindo agora e já tentou suicídio, Deus te escolheu para ser luz para quem está pensando em desistir. Você que passou pela depressão e saiu, Deus te escolheu para dar esperança para quem ainda está no poço. Você foi traído e conseguiu perdoar? Deus te escolheu para mostrar que o amor de Cristo ainda transforma. Você que estava no vício e foi liberto, Deus te escolheu para ser prova viva de que Ele faz milagres. O que o diabo fez para te destruir, Deus vai usar para te promover. O que veio para te matar, Deus vai usar para te fortalecer. O que veio para te calar, Deus vai usar para te dar voz. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe pela aparência, Ele não escolhe pelo passado, Ele escolhe pelo futuro que Ele já preparou. Mas eu sei que tem uma briga acontecendo dentro de você agora, porque o inimigo não vai deixar barato. Ele vai tentar trazer para sua mente tudo o que você já fez de errado. Ele vai tentar fazer você acreditar que você não merece essa escolha. Ele vai te mostrar teus defeitos, teus erros, tuas quedas. E é aqui que você precisa entender uma coisa. A escolha de Deus não é baseada no seu merecimento, é baseada na graça dele. Você não precisa ser perfeito para Deus te usar. Moisés era gago e Deus usou a boca dele. Davi era adúltero e Deus chamou ele de homem segundo o seu coração. Pedro negou Jesus 3 vezes e virou líder da igreja. Paulo perseguia cristãos e virou o maior apóstolo. Então me diz, quem é você para achar que Deus não pode te usar? Quem é você para limitar o poder de Deus na tua vida? Quem é você para dizer que o seu passado é maior que o futuro que Deus preparou? E Jesus decreta agora: quebro toda a palavra de maldição que foi falada sobre você. Toda sentença de fracasso que o inimigo decretou. Todo pensamento de inferioridade, toda mentira de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que você não tem valor. E Jesus decreta agora: você é escolhido, você é amado, você tem propósito, você vai vencer. Agora, eu quero que você ore comigo. E não vai ser uma oração qualquer, vai ser o Pai Nosso. Mas eu quero que você ore entendendo cada palavra. Pai nosso que estás nos céus. Sim, Senhor, Tu és meu Pai, não um Deus distante. Tu és Pai e eu sou filho escolhido. Santificado seja o Teu nome. Eu reconheço que Tu és santo, que Tu és perfeito e mesmo assim Tu me escolheste. Venha a nós o Teu reino, que o Teu reino venha na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha mente, no meu coração. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, não a minha vontade, mas a Tua, porque sei que tens planos maiores para mim. Tua escolha é perfeita. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Obrigada porque Tu cuidas de mim. Obrigado porque Tu provês. Obrigado porque eu não preciso me preocupar com amanhã. Porque Tu já escolheste me sustentar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, eu perdoo quem me machucou. Eu perdoo quem me rejeitou. Eu perdoo quem disse que eu não ia conseguir. E eu recebo o Teu perdão sobre mim. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque eu sei que o inimigo quer me destruir, mas Tu me escolheste para vencer. Tu me escolheste para ser livre. Tu me escolheste para ser mais que vencedor. Tu me escolheste para ser livre. Tu me escolheste para ser mais que vencedor. Tu me escolheste para ser livre. Tu me escolheste para ser mais que vencedor. Tu me escolheste para ser livre. Tu me escolheste para ser mais que vencedor. Tu me escolheste para ser mais que vencedor. Tu me escolheste para ser mais que vencedor.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A vitória é tua, Senhor. A glória é tua, Senhor. E eu sou parte disso porque tu me escolheste. Amém. Se essa palavra tocou você, eu quero que você faça 3 coisas agora. Primeira, deixa nos comentários: eu sou escolhido. Eu quero ver uma chuva de declarações de fé aqui embaixo. E eu vou responder você, combinado? Segunda, se inscreve nesse canal agora e ativa o sininho, porque Deus tem uma palavra para você todos os dias e você precisa ouvir. Terceira, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está se sentindo invisível, com aquela pessoa que precisa ouvir que Deus a escolheu. Seja instrumento de Deus na vida de alguém hoje. E lembra, você não está aqui por acaso. E não foi o algoritmo que te trouxe, foi Deus, porque Ele te escolheu. E o que Deus começou em você, Ele vai terminar. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma palavra poderosa de Jesus para você. Fique em paz. Você é amado, você é escolhido. Um abraço. Amém. Você foi escolhido, mas eu sei que no deserto o silêncio assusta. Entenda agora o que Deus faz quando parece estar calado. Você já se sentiu abandonado por Deus? Não é que você parou de orar. Você continua orando, continua pedindo, continua buscando. Mas Deus não responde. E aí você começa a se perguntar: será que Ele me ouviu? Será que Ele se importa? Será que eu fiz algo errado? Se você está vivendo isso agora, não sai daqui. Porque talvez o silêncio que você está vivendo não seja abandono, seja preparo. E nos próximos minutos, a gente vai falar sobre isso. Não para romantizar, não para fingir que não dói, mas para te ajudar a confiar, mesmo quando você não entende. Eu sei o que é orar e sentir que suas palavras não passam do teto. Você pede uma resposta, você pede um sinal, você pede qualquer coisa que mostre que Deus ainda está ali. Mas o que você recebe? Nada, só esse silêncio que pesa. Porque você não queria muito, você não pediu riqueza, você não pediu fama, você só pediu uma direção, uma saída, uma palavra. Pausa 2. E Deus não fala. Aí você começa a questionar tudo. Será que Deus está bravo comigo? Será que eu não tenho fé suficiente? Será que eu estou sendo castigado? E quanto mais você pensa nisso, mais você se afasta. Porque é difícil confiar em alguém que você não consegue ouvir. Mas deixa eu te dizer uma coisa que pode mudar tudo. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Eu sei que parece. Eu sei que dói como se fosse, mas não é. Às vezes, Deus fica em silêncio, porque Ele está trabalhando em algo que você ainda não pode ver. Às vezes, Ele espera porque a resposta que você precisa ainda não está pronta. Às vezes, Ele se cala porque Ele está te preparando para algo maior do que você imagina. Mas aqui está a verdade mais difícil de aceitar. Nem sempre o silêncio significa que tudo vai dar certo do jeito que você espera, mas significa que Deus continua sendo Deus e que Ele não te abandonou. Porque é fácil confiar em Deus quando Ele está falando, quando Ele está respondendo, quando você sente a presença dEle. Mas e quando Ele não fala? E quando você não sente nada? Quando parece que Ele sumiu? É aí que a sua fé é testada. É aí que você descobre se você confia em Deus ou se você só confia nas bênçãos dEle. E olha, eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que você não pode sentir dor. Não estou dizendo que você tem que fingir que está tudo bem.
Você pode chorar. Você pode questionar. Você pode dizer para Deus: eu não entendo. Eu não sei por que tu estás em silêncio. E isso está me machucando. Deus aguenta a sua sinceridade. Ele aguenta a sua dor. Ele aguenta as suas perguntas. O que Ele não quer é que você desista. Porque mesmo no silêncio, Deus está perto. Mesmo quando você não sente, Ele está cuidando. Mesmo quando você não entende, Ele está no controle. E um dia, quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e vai ver: Deus estava lá o tempo todo. Ele só estava trabalhando em silêncio. Então agora vem comigo. Vamos orar juntos. E vamos dizer para Deus exatamente o que está no nosso coração. Sem fingimento, sem máscara. Só verdade. Pai, eu vim aqui porque eu não aguento mais esse silêncio. Eu tenho orado. Eu tenho chorado. Eu tenho pedido e tu não respondes. E eu confesso, isso tem me machucado. Isso tem me deixado perdido. Isso tem me feito questionar se tu ainda estás comigo. Mas mesmo sem entender, eu escolho confiar. Não porque é fácil, não porque eu tenho todas as respostas, mas porque eu sei quem tu és. Eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu não me abandonas. Eu sei que tu estás trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Então eu te peço, me ajuda a confiar no teu silêncio. Me ajuda a acreditar que tu estás perto, mesmo quando eu não sinto. Me ajuda a segurar firme, mesmo quando eu não entendo. Porque eu sei que um dia eu vou olhar para trás e vou entender por que tu ficaste em silêncio agora. Mas enquanto esse dia não chega, me segura. Me dá força para continuar orando, mesmo sem resposta. Me dá coragem para continuar buscando, mesmo sem sentir. Me dá fé para continuar confiando, mesmo no silêncio. Porque eu não quero desistir de ti. Eu não quero me afastar. Eu não quero deixar esse silêncio roubar a minha fé. Pausa 3. Então fica perto de mim, Pai. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda. Fica perto. E me ensina a confiar, não nas tuas respostas, mas em ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora respira fundo. Eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Mas você não está sozinho nesse silêncio. Deus está ali, bem perto de você, trabalhando, cuidando, preparando algo que você ainda não pode ver. E um dia você vai entender. Um dia você vai ver que o silêncio de Deus não foi abandono, foi amor. Pausa, fins. Se você está passando por um momento de silêncio de Deus agora, escreve nos comentários: eu confio mesmo sem entender. Pausa 2. Porque quando você escreve isso, você não está só comentando, você está declarando fé no meio da dor. E isso tem poder. Pausa. Tá. E se você conhece alguém que está no silêncio, compartilha esse vídeo. Porque tem gente achando que Deus desistiu dela, quando na verdade Ele só está trabalhando em silêncio. Pausa, fins. Agora, se você está cansado de lutar, se você sente que não tem mais forças, se você só queria um lugar para descansar, o próximo vídeo é para você. A gente vai falar sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. E você vai descobrir que mesmo quando tudo está pesado, Deus tem um lugar de descanso esperando por você. Te vejo lá. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Ele estava ouvindo cada lágrima que você deixou cair no travesseiro. Escuta o que Ele te diz agora.
Aquela oração que você fez chorando de madrugada, eu ouvi. Aquele pedido que você fez ajoelhado no chão do banheiro com o rosto molhado de lágrimas, eu ouvi. Aquele grito silencioso que saiu do fundo da tua alma, quando você nem conseguia formar palavras, eu ouvi. Eu sei que você tá achando que Deus não ouve. Eu sei que você já orou tanto que tá cansado de orar. Eu sei que você já pediu tantas vezes que tá até com vergonha de pedir de novo. Mas hoje Jesus quer que você saiba. Eu ouvi cada palavra. Eu contei cada lágrima. Eu guardei cada suspiro. E a resposta já saiu do céu. Ela tá a caminho. E quando chegar, você vai entender o porquê da demora. Se você precisar dessa confirmação hoje, fica comigo até o final. Porque o que você vai ouvir aqui vai renovar a tua fé. Vamos juntos. Deixa eu começar dizendo uma coisa. Eu sei que dói. Eu sei que o silêncio de Deus é uma das dores mais profundas que existe. Porque quando você está sofrendo, quando você está desesperado, quando você precisa de uma resposta urgente e vem o silêncio, parece que Deus te esqueceu. Você ora de manhã, nada. Você ora à tarde, nada. Você ora de noite, nada. Você jejua, nada. Você dá oferta, nada. Você declara, nada. Você chora e nada. E aí começa a vir aqueles pensamentos. Será que Deus me ouviu? Será que eu orei errado? Será que eu não tenho fé suficiente? Será que Deus está bravo comigo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que a minha oração ficou presa no teto? E o pior de tudo, você vê Deus respondendo os outros. Você vê testemunho de gente sendo curada. Você vê milagre acontecendo na vida dos outros. Você vê Deus abrindo portas para o mundo todo, menos para você. E aí você começa a se questionar: por que comigo é diferente? Por que com todo mundo Deus age rápido, mas comigo tá demorando tanto? E eu vim te dizer hoje, isso que você tá sentindo é real. A dor é real, a frustração é real, o cansaço é real e Deus entende. Deus não está bravo com você por você estar se sentindo assim. Mas a demora de Deus não é abandono. O silêncio de Deus não é indiferença. E a espera não significa que Ele não te ouviu. Na verdade, muitas vezes, o silêncio de Deus é a maior prova de que Ele está trabalhando. Deixa eu te contar algumas histórias da Bíblia. Histórias de gente que achou que Deus não estava ouvindo, mas Deus tinha ouvido desde o primeiro dia. Ana. Ela queria um filho, ela implorava, ela chorava, ela ia ao templo todo ano e orava até não conseguir mais falar. A Bíblia diz que ela orava e só mexia os lábios, porque a angústia era tanta que a voz não saía. E sabe o que aconteceu? O sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Imagina a humilhação, você tá ali no momento mais desesperado da sua oração e alguém te acusa de estar bêbado. Por anos ela orou, anos, e parecia que Deus não ouvia. Mas 1 Samuel 1, 19 e 20 diz: O Senhor se lembrou dela, e Ana concebeu e deu à luz um filho. O Senhor se lembrou, porque Ele nunca tinha esquecido. Ele sempre ouviu. Só que a resposta veio no tempo dele. E quando veio, Ana não teve só um filho. Ela teve Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Zacarias e Isabel. Eles também queriam um filho. Oraram a vida inteira, envelheceram orando e nada. Até que Zacarias desistiu, parou de pedir. Mas aí apareceu um anjo Gabriel. E sabe o que o anjo disse? Lucas 1, 13. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração, aquela oração que tinha feito anos atrás. Aquela oração que ele tinha esquecido. Aquela oração tinha sido ouvida. E a resposta estava chegando agora.
E eles não tiveram um filho qualquer. Tiveram João Batista, o precursor de Jesus. Simeão, um homem justo que tinha recebido uma promessa do Espírito Santo. Ele não ia morrer antes de ver o Cristo, o Messias, o Salvador. E ele esperou, 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 ficou velho esperando. Imagina quantas vezes ele deve ter olhado para cada bebê que nascia em Israel pensando: será que é esse? E não era. Até que um dia, um casal simples entrou no templo com um bebê. E o Espírito Santo revelou: é esse. E Simeão pegou Jesus nos braços e disse, em Lucas 2:30, os meus olhos já viram a tua salvação. Anos e anos esperando, mas quando a resposta veio, valeu cada dia de espera. Você viu o padrão? Ana esperou anos, Zacarias esperou a vida inteira, Simeão esperou até ficar velho. Mas em todos os casos, Deus tinha ouvido desde o primeiro dia. A resposta só não tinha chegado ainda porque o tempo ainda não era o certo. E com você é a mesma coisa. Aquela oração que você fez 5 anos atrás, Deus ouviu. Aquele pedido que você fez há 2 anos, Deus ouviu. Aquele clamor que você fez semana passada, Deus ouviu. Aquela súplica que você fez ontem, Deus ouviu. Aquela lágrima que você derramou hoje de manhã, Deus ouviu. E a resposta está vindo. Mas agora você deve estar pensando, tá bom, Deus ouviu, mas por que ele demora tanto? Porque ele não responde logo. E essa é uma pergunta justa. E eu vou te dar algumas respostas que a própria Bíblia dá. Primeira razão, o tempo de Deus não é o nosso tempo. 2 Pedro 3,8 diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus vê o quadro completo, Ele vê o começo e o fim. Ele sabe exatamente qual é o melhor momento para a resposta chegar. E muitas vezes, o que para nós parece demora, para Ele é preparação. Segunda razão, você precisa estar preparado para receber. Tem bênção que, se vier antes da hora, vai te destruir. Tem resposta que, se vier antes do tempo, você não vai ter maturidade para administrar. José teve um sonho aos 17 anos, mas só virou governador do Egito aos 30. 13 anos de preparação, 13 anos de prisão e de escravidão, de injustiça. Mas quando a resposta veio, ele estava pronto para governar uma nação. Davi foi ungido rei aos 15 anos, mas só assumiu o trono aos 30. 15 anos de preparo. Fugindo, se escondendo, sendo perseguido, mas quando ele assumiu, ele estava pronto. Pronto para ser o maior rei de Israel. Terceira razão. Existe uma guerra espiritual acontecendo. Daniel orou e a resposta foi imediata no céu. Mas levou 21 dias para chegar até ele. Por quê? Porque teve batalha espiritual. Daniel 10, 12 e 13 diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante a Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. A resposta saiu no primeiro dia, mas teve que atravessar uma guerra para chegar. E talvez seja isso que está acontecendo com você. A resposta já saiu do céu, mas está vindo. E nada vai impedir ela de chegar. Quarta razão. Deus quer te ensinar a confiar quando você não vê. Fé não é acreditar quando você vê o milagre. Fé é acreditar antes de ver. Fé é confiar quando tudo diz que não vai acontecer. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus está usando essa espera para construir em você uma fé inabalável.
uma fé que vai te sustentar por toda a vida. Então, quando vier aquele pensamento de que Deus não ouviu, você lembra. Deus ouviu no primeiro dia, Deus já enviou a resposta, a demora não é abandono, é preparação, e quando chegar, vai ser no tempo perfeito. Mas agora vem uma pergunta prática. O que eu faço enquanto espero? Porque esperar não é fácil. Esperar cansa, esperar dói, esperar testa. Então, deixa eu te dar algumas instruções. Primeiro, continue orando, não pare. Lucas 18:1 diz que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não para de orar só porque a resposta não veio ainda. Continua, insiste, persiste, porque oração persistente move o céu. Segundo, vigie. Porque a resposta pode vir de um jeito que você não esperava. Você pediu emprego, a resposta pode vir através de um contato, de uma ligação, de uma indicação inesperada. Você pediu cura, a resposta pode vir através de um médico, de um tratamento novo, de uma mudança de hábito. Você pediu provisão, a resposta pode vir através de uma oportunidade, de um projeto, de uma ideia. Então abre os olhos, presta atenção, porque Deus pode estar respondendo de uma forma diferente da que você imaginou. Terceiro, enquanto você espera, continue servindo a Deus. Não para de congregar, não para de dizimar, não para de servir, não para de adorar. Porque a bênção muitas vezes vem enquanto você está no trabalho, enquanto você está na igreja, enquanto você está servindo. Foi enquanto os leprosos iam que eles foram curados. Foi enquanto Pedro trabalhava que Jesus o chamou. Foi enquanto Davi cuidava das ovelhas que Samuel chegou para ungí-lo. Então não fica parado esperando. Continua se movendo, continua fazendo a tua parte. Quarto, prepara teu coração para receber. Porque quando a resposta chegar, você precisa estar pronto. Limpa a tua casa, arruma a tua vida, acerta tuas pendências, perdoa quem precisa perdoar, restaura o que precisa restaurar, porque milagre não desce em terra bagunçada. Bênção não fica em vaso rachado. Então usa esse tempo de espera para se preparar. E agora, eu quero que você ore comigo. E a gente vai orar o Pai Nosso, mas com a certeza de que Deus já ouviu, com a certeza de que a resposta já saiu. Vem comigo, e se quiser pode deixar o like agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, tu és o Deus que ouve oração, o Deus que responde, o Deus que age. Santificado seja o teu nome, porque tu és fiel. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que teu reino venha sobre a minha situação agora. Que tua vontade de me abençoar, de me prosperar, de me curar, de me restaurar seja feita. Assim como no céu não existe impossível, que na minha vida também não exista. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje eu recebo a confirmação de que tu me ouviu. Hoje eu recebo fé renovada. Hoje eu recebo forças para continuar esperando. Me dá o pão de hoje, Senhor, e amanhã tu dás o de amanhã. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa a minha impaciência, Senhor. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa cada vez que eu duvidei de Ti. E eu também perdoo quem me fez mal enquanto eu esperava, perdoo quem duvidou de mim, perdoo quem não acreditou. Eu libero perdão e recebo o teu perdão. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Me livra da tentação de desistir antes da resposta chegar. Me livra do mal da incredulidade. Me livra de todo pensamento que diz que não vai acontecer, porque eu sei que vai acontecer. A resposta está vindo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o poder de responder. Tua é a glória quando o milagre chegar, e vai chegar no tempo certo, da forma certa, do tamanho certo. Eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Amém.
Agora, escuta essa palavra profética sobre você. Em nome de Jesus, a resposta que você esperava está chegando. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas está chegando. E quando chegar, você vai entender tudo. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena esperar. Isaías 64:4 diz: nunca ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, nem o olho viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando para você enquanto você dorme. Ele trabalha enquanto você chora. Ele trabalha enquanto você espera. Ele trabalha. Então vai lá nos comentários agora e declara: Deus já me ouviu. Eu quero ver um mar de fé. Eu vou responder cada um. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque Deus tem palavra todo dia. E compartilha com aquela pessoa que está cansada de esperar, porque ela precisa dessa palavra também. E recebe. Em nome de Jesus, a resposta chegou. No mundo espiritual ela já saiu e nada vai impedir ela de chegar até você. Prepara teu coração, porque o milagre está a caminho. Deus te ouviu, a resposta está vindo, continue crendo. A gente se vê no próximo vídeo. Fica firme. Amém. Ele ouviu e a resposta que você pediu em secreto, Ele começa a te entregar agora. Abre o seu coração para receber. Senhor, eu venho diante de Ti neste momento, trazendo cada pessoa que está assistindo agora, cada coração que clicou neste vídeo, porque algo dentro dele disse que precisava estar aqui. E Senhor, Tu sabes que ninguém chega até este momento por acaso. Tu preparaste este encontro entre nós e a Tua presença antes mesmo que o dia amanhecesse. Pai, eu quero começar esta oração falando sobre recomeços, porque sei que muitas pessoas aqui estão precisando recomeçar de alguma forma. Tem gente aqui que perdeu tudo e não sabe como começar de novo. Tem gente que tentou tantas vezes que já não tem mais forças para tentar outra vez. Tem gente que olha para a vida e só vê destroços ao redor. E parece impossível construir algo novo em cima de tantas ruínas. Mas, Senhor, Tu és o Deus dos recomeços. Tu não desperdiças nada, nem mesmo as cinzas, que servem para adubar o novo que Tu vais fazer. Então eu peço agora mesmo, que onde há desistência, Tu plantes esperança, que onde há cansaço, Tu dês fôlego novo, que onde só se vê fim, Tu mostres que é apenas o começo de algo maior. Pai, eu oro especificamente por aqueles que estão enfrentando o vazio de uma perda recente, aqueles que perderam alguém muito amado, e a casa agora parece grande demais e silenciosa demais. Aqueles que ainda põem a mesa esperando que a pessoa chegue, e então lembram que ela não vai mais voltar. Aqueles que acordam de madrugada, e por um segundo esquecem que a pessoa se foi. E então a dor vem de novo, como se fosse a primeira vez. Aqueles que não sabem como viver sem aquela presença, sem aquela voz, sem aquele abraço. Senhor, eu sei que Tu não tiras a dor de uma hora para outra, porque o luto precisa ser vivido e não pulado. Mas eu peço que no meio da dor, essas pessoas sintam Tua presença, de uma forma tão real, que saibam que não estão caminhando sozinhas neste vale escuro. Eu peço que Tu envies pessoas que não tenham medo de sentar em silêncio ao lado de quem chora, que não tentem consertar com palavras vazias, mas que apenas estejam presentes, como Tu estás presente. E Senhor, eu peço também que quando chegar o tempo, Tu tragas cura, não o esquecimento, porque a memória é presente que fica, mas a cura que permite sorrir ao lembrar em vez de só chorar. Pai, eu também levanto diante de Ti aqueles que estão enfrentando o fracasso de um sonho que não se realizou, aqueles que investiram tudo num negócio que faliu, aqueles que estudaram anos para uma carreira que não deu certo, aqueles que planejaram um futuro que desmoronou, aqueles que fizeram tudo certo, mas ainda assim deu errado,
e agora carregam um sentimento de fracasso que pesa nos ombros. Senhor, Tu sabes que nem todo sonho que morre estava errado. Às vezes ele precisava morrer para que um sonho maior nascesse. Às vezes, o não que recebemos é proteção contra algo que nos destruiria mais na frente. Às vezes o caminho que se fechou era o caminho errado disfarçado de certo. Então eu peço que Tu deis a essas pessoas a capacidade de olhar para trás e ver Tua mão protegendo, mesmo quando parecia abandono. Que elas consigam separar identidade de resultado, porque elas não são o fracasso. Elas apenas viveram uma experiência que não funcionou. E isso não define quem elas são, nem limita o que ainda podem fazer. E Senhor, eu peço que Tu plantes novos sonhos, sonhos que venham de Ti, e não apenas delas, sonhos que quando se realizarem glorifiquem Teu nome, e não apenas o ego humano. Pai, eu intercedo agora por aqueles que estão carregando culpa pesada demais. Aqueles que fizeram escolhas no passado que agora não podem desfazer. Aqueles que machucaram pessoas que amavam e as palavras não podem ser retiradas. Aqueles que tomaram caminhos errados e as consequências ainda estão cobrando o preço. Aqueles que se arrependeram 1000 vezes, mas a culpa continua sussurrando que não merecem perdão. Aqueles que já pediram perdão a Ti, mas não conseguem perdoar a si mesmos. Senhor, eu declaro sobre cada um deles que se há confissão, há perdão, que o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer erro do passado, que Tu não ficas lembrando deles o que já foi perdoado. Então eles também podem parar de se punir. Eu peço que Tu quebres as correntes da culpa que ainda prendem pessoas que já foram perdoadas, que onde há vergonha, Tu tragas dignidade restaurada, que onde há condenação, Tu proclames absolvição completa, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E se as consequências ainda estão presentes, que Tu dê graça para atravessar cada uma delas com a cabeça erguida, sabendo que erros passados não cancelam propósitos futuros. Senhor, eu oro também por aqueles cujos corpos estão cansados, não apenas de uma noite mal dormida, mas de anos carregando peso demais. Aqueles que têm doenças crônicas que roubam a energia e a alegria de viver. Aqueles que acordam com dor e dormem com dor, e já nem lembram como é um dia sem dor. Aqueles que dependem de remédios para funcionar, e têm medo de se tornarem dependentes. Aqueles cujos corpos envelheceram mais rápido que deveriam, por causa de tanto estresse e preocupação. Aqueles que olham no espelho e não reconhecem mais o reflexo. Pai, eu clamo cura, mas também clamo aceitação, porque nem sempre a cura vem do jeito que esperamos. Às vezes a cura não é a remoção da doença, mas a capacidade de viver com qualidade apesar dela. Às vezes o milagre não é o corpo voltar a ser o que era, mas a mente encontrar paz com o que ele se tornou. Então eu peço os dois. Que haja cura física onde for Tua vontade, mas que sempre haja cura emocional e espiritual para aceitar o que não pode ser mudado e transformar limitações em sabedoria. Pai, eu levanto diante de Ti aqueles que estão enfrentando rejeição, aqueles que foram deixados por quem juraram amor eterno, aqueles que não foram escolhidos para o emprego e a rejeição profissional do eu fundo, aqueles que tentam se encaixar em grupos e sempre ficam de fora, aqueles cujas famílias os rejeitaram por serem diferentes do que esperavam, aqueles que carregam a dor da rejeição desde criança, e isso moldou a forma como veem a si mesmos. Senhor, Tu sabes o que é ser rejeitado, então Tu entendes essa dor melhor que ninguém, e eu peço que essas pessoas saibam no fundo da alma que a rejeição humana não tem poder sobre o valor que Tu dás a elas, que elas foram escolhidas por Ti antes da fundação do mundo, que o não que receberam de pessoas não anula o sim que receberam de Ti. E Pai, eu peço também que Tu as libertes da necessidade de aprovação externa, que elas parem de se contorcer para se encaixar em espaços onde não foram chamadas a estar, que elas encontrem seus lugares
e que lá sejam amadas e aceitas exatamente como são. Senhor, eu intercedo por aqueles que estão presos em ciclos que não conseguem quebrar, aqueles que sempre escolhem as pessoas erradas nos relacionamentos e repetem os mesmos padrões destrutivos, aqueles que sempre sabotam as próprias conquistas quando estão perto de alcançar algo bom, aqueles que prometem a si mesmos que desta vez vai ser diferente, mas sempre acabam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, aqueles que veem os ciclos acontecendo, mas não sabem como pará-los. Pai, eu peço revelação, que Tu mostres a raiz desses padrões, porque muitas vezes eles vêm de crenças mentirosas plantadas lá atrás, de feridas antigas que nunca foram tratadas, de mecanismos de defesa que um dia protegeram, mas agora aprisionam. Então eu peço que venha luz onde há sombras, que venha entendimento onde há confusão, que venha cura onde há ferida não cicatrizada, e que os ciclos sejam quebrados, não por força própria, mas pelo Teu poder, que liberta de verdade. Pai, eu oro por aqueles que estão enfrentando crises de identidade, aqueles que não sabem mais quem são, porque passaram tanto tempo sendo o que os outros esperavam, que perderam a si mesmos, aqueles que construíram a vida inteira em cima de uma carreira ou um relacionamento, e agora que isso acabou não sabem quem são sem aquilo, aqueles que sempre foram definidos por rótulos, de filha, de mãe, de esposa, de funcionária, e agora que os rótulos mudaram estão perdidos, aqueles que fingem tanto que nem sabem mais o que é real e o que é máscara. Senhor, eu peço que Tu os leves de volta para a essência, que Tu os ajudes a desaprender tudo que não vem de Ti e reaprender quem eles realmente são aos Teus olhos, que eles descubram dons que estavam escondidos, vocações que foram abafadas, características que foram reprimidas, e que eles tenham coragem de ser autênticos, mesmo que isso signifique decepcionar expectativas alheias, porque viver a vida de outro é morrer a própria. Pai, eu também levanto aqueles que estão enfrentando traição, aqueles cujos parceiros quebraram votos e confiança, aqueles cujos amigos os apunhalaram pelas costas, aqueles cujos sócios desviaram dinheiro, aqueles cujos familiares espalharam mentiras sobre eles, aqueles que descobriram que pessoas em quem confiavam tinham segundas intenções o tempo todo. Senhor, a dor da traição é uma das mais profundas porque quebra algo que é difícil reconstruir, a capacidade de confiar. Então eu peço primeiro que venha a justiça, que a verdade seja revelada, que os traidores enfrentem consequências justas, porque Tu és Deus de justiça. Mas eu peço também, e principalmente, que os traídos não endureçam seus corações a ponto de não conseguirem mais confiar em ninguém. Que eles consigam separar a pessoa que traiu de todas as outras pessoas que ainda merecem confiança. Que a ferida cure sem deixar uma carapaça tão dura, que não permite mais ninguém entrar. Senhor, eu oro por aqueles que perderam a alegria, aqueles que não lembram a última vez que riram de verdade, aqueles para quem tudo virou obrigação pesada e nada mais é prazeroso, aqueles que fazem tudo no automático sem sentir mais nada, aqueles que olham para outros sorrindo e se perguntam como conseguem, quando para eles tudo parece cinza. Pai, eu sei que depressão é real, que ansiedade é real, que às vezes precisa de ajuda profissional e medicação, e isso não é falta de fé. Então eu peço que Tu guies essas pessoas até os recursos certos, sejam terapeutas, sejam psiquiatras, sejam grupos de apoio, mas junto com a ajuda humana eu peço Tua intervenção divina, que Tu acendas novamente a chama que apagou, que Tu devolvas o gosto pelas pequenas coisas que um dia trouxeram alegria, que aos poucos a cor volte onde só havia cinza, e que a vida volte a valer a pena ser vivida. Pai, eu intercedo agora por aqueles que carregam segredos pesados, aqueles que têm coisas que nunca contaram para ninguém porque têm medo do julgamento, aqueles que vivem com medo de serem descobertos, aqueles que construíram reputações que não correspondem à realidade e agora estão presos na própria mentira,
aqueles que foram vítimas, mas carregam vergonha como se fossem culpados. Senhor, eu peço liberdade. Que tu mostres a essas pessoas que segredos têm poder apenas enquanto ficam no escuro. Que confissão traz leveza mesmo que traga também consequências. Que a verdade liberta mesmo quando dói. E eu peço que tu prepares pessoas seguras para ouvir esses segredos sem condenar. Pessoas que reflitam tua graça e não o julgamento humano. E agora, Pai, usando as palavras que teu Filho nos ensinou, eu oro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, eu termino esta oração declarando que ninguém que ouviu estas palavras sairá daqui do mesmo jeito que entrou. Que algo se moveu no mundo espiritual neste momento. Que correntes invisíveis foram quebradas. Que fardos pesados foram aliviados. Que esperanças foram reavivadas. Que curas começaram. Que propósitos foram relembrados. Que a sensação de estar sozinho foi desfeita. Porque todos perceberam que tu estavas aqui o tempo todo. Eu oro e entrego tudo isso. Em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome que tem autoridade sobre toda doença, toda tristeza, toda prisão, toda maldição e toda obra do inimigo. Amém e amém. Irmãos, recebam agora o que precisam. Creia, entrega, confia, não perca a fé. O Criador, nosso Pai amado e querido, está com você. Fica em paz. O que Deus começou aqui, Ele vai completar. Amém. A resposta chegou, mas o caminho ainda exige um passo. Se você pensou em parar hoje, ouça isso antes de dar qualquer passo para trás. Para tudo o que você está fazendo agora. Eu não sei como você chegou nesse vídeo, mas eu sei que não foi coincidência. Porque nesse exato momento você está pensando em desistir de alguma coisa. Pode ser um casamento, pode ser um sonho, pode ser a própria vida. E antes que você tome essa decisão, Jesus precisa te dizer uma coisa. Não desista agora. Porque você não faz ideia do que está prestes a acontecer. Você não tem noção de quão perto você está da sua vitória. Se você desistir agora, você vai perder o maior milagre da sua vida. Fica comigo até o final desse vídeo. Pode acreditar. Você vai entender por que o inferno inteiro está lutando para você apertar o botão de desistir. Bora lá. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que você está cansado. E quando eu digo cansado, não é aquele cansaço de uma noite mal dormida. É aquele cansado que vai até os ossos, aquele cansado da alma. Você já fez tudo o que podia fazer, você já orou todas as orações que sabia orar. Você já jejuou, você já ofertou, você já declarou vitória, você já clamou de madrugada e parece que nada mudou. Na verdade, às vezes até piorou. Você deu um passo de fé e veio a tempestade. Você obedeceu a Deus e veio a provação. Você decidiu confiar e tudo desmoronou. Aí você olha para o lado e vê gente que não serve a Deus prosperando. Vê gente que não ora conseguindo o que você tanto pediu. Vê gente que não tem fé vivendo a vida que você tanto sonhou. E começa a vir aquele pensamento: será que vale a pena? Será que Deus está vendo? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Você está cansado de esperar, cansado de acreditar, cansado de confiar, cansado de lutar uma batalha que parece que você nunca vai ganhar. E aí vem o inimigo. Ele sussurra no seu ouvido: desiste, larga tudo, você não vai conseguir mesmo. Olha quanto tempo já passou, olha quantas vezes você já tentou. Dessa vez,
Não vai ser diferente. E você tá quase acreditando nessa mentira, não é? Você tá aqui com um pé dentro e o outro fora. Você tá com a mão na maçaneta, pronto para fechar a porta e ir embora. Mas hoje eu vim te buscar de volta, porque Jesus tem um recado para você. Sabe por que o inimigo tá investindo tanto em fazer você desistir justamente agora? Deixa eu te revelar algo do mundo espiritual. O inimigo não gasta munição com quem tá morto. Ele não perde tempo com quem não tem propósito. Ele só ataca ferozmente quem representa perigo real para o reino dele. Você acha que está sendo atacado porque é fraco? Não. Você está sendo atacado porque você é forte. Você está sendo atacado porque Deus colocou algo dentro de você que o mal tem medo. E o mal sabe que se você passar por essa, você nunca mais vai ser o mesmo. Ele sabe que se você sobreviver a esse vale, você vai virar um gigante espiritual. Ele sabe que se você não desistir agora, você vai libertar milhares. Por isso ele trouxe depressão, por isso ele trouxe ansiedade, por isso ele trouxe desânimo, por isso ele trouxe desemprego, por isso ele trouxe doença, por isso ele trouxe divisão na sua família. Porque ele sabe que você está aguardando algo que vai destruir as obras dele. E ele está tentando causar um aborto espiritual na tua vida. Mas eu vim te dizer, não deixe ele roubar o que Deus gerou em você. Você sabe aquela sensação de que tá quase? Aquela sensação de que tá ali na ponta? Aquela sensação de que falta pouco? Não é impressão, é revelação. O Espírito Santo está te dizendo que você tá perto. Por isso a guerra ficou mais pesada. Por isso os ataques se intensificaram. Por isso que você se sentiu tão cansado. Porque nunca esteve tão perto da sua vitória como você está agora. Abre a palavra comigo, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Você ouviu isso? A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O problema não é se você vai colher. O problema é se você vai desistir antes da colheita. Você plantou, você regou, você chorou em cima daquela terra, você orou sobre aquela semente e agora, quando está brotando, você quer arrancar da terra? Aquele casamento que você está pensando em desistir, a cura já começou. Só falta você ver. Aquele filho que você está pensando em abandonar, a transformação já começou no mundo espiritual, só falta manifestar. Aquele negócio que você está pensando em fechar, a virada já começou, só falta chegar na sua conta. Aquela cura que você está esperando, Deus já assinou o decreto, só falta o milagre descer. Deixa eu te contar sobre algumas pessoas que quase desistiram. Abraão esperou 25 anos pela promessa, 25 anos ouvindo que ia ter um filho, 25 anos olhando para Sara sem conseguir engravidar. Teve ano que ele pensou, será que eu ouvi direito? Teve ano que ele até arrumou um plano B com o Agar. Mas ele não desistiu completamente e aos 100 anos nasce Isaac. José foi vendido pelos irmãos, trabalhou como escravo, foi acusado injustamente, foi preso por um crime que não cometeu. Ficou 13 anos longe de casa, longe da família, longe do sonho. Teve dia que ele deve ter pensado, cadê Deus? Mas ele não desistiu e ele virou o governador do Egito. Moisés fugiu do Egito achando que tinha perdido sua chance. Ficou 40 anos cuidando de ovelha no deserto, 40 anos longe do palácio, longe do poder, longe do propósito. Teve dia que ele deve ter pensado que ia morrer ali mesmo, mas aos 80 anos Deus apareceu na sarça ardente e mudou tudo. Davi foi ungido rei aos 15 anos, mas só assumiu o trono aos 30, 15 anos sendo perseguido por Saul. 15 anos dormindo em caverna, 15 anos fugindo. Teve um momento que ele chegou a fingir loucura para sobreviver. Mas ele não desistiu e virou o maior rei de Israel.
Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes ele disse que não conhecia o mestre. Ele chorou amargamente. Ele voltou a pescar achando que tinha perdido tudo, mas Jesus foi atrás dele e perguntou 3 vezes: "Você me ama?" E Pedro virou o líder da igreja primitiva. Você viu o padrão? Todos eles tiveram um momento onde quiseram desistir. Todos eles pensaram que tinham acabado. Todos eles acharam que tinham perdido a chance. Mas nenhum deles desistiu completamente. E por que eles aguentaram mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano? Eles viram a glória de Deus se manifestar. Agora me responde. Você vai ser mais uma estatística de quem desistiu a um passo da vitória? Ou você vai ser testemunho de quem aguentou firme e viu o impossível acontecer? E agora Jesus quer falar direto com você. Feche os olhos comigo por um segundo. Filho, filha, eu sei que você está cansado, eu vejo. Eu sei de cada noite que você não dormiu. Eu sei de cada lágrima que você derramou. Eu sei de cada vez que você quis desistir, mas respirou fundo e continuou. E eu tô aqui para te dizer, eu não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Aquele mar que está na tua frente, eu vou abrir. Aquele gigante que está te desafiando, eu vou derrubar. Aquela porta que está fechada, eu vou arrebentar. Aquela situação impossível, eu vou reverter. Mas eu preciso que você faça uma coisa. Aguenta mais um pouco. Confie em mim mais uma vez. Dá mais um passo. Levanta mais uma manhã. Ora mais uma oração. Porque o que eu preparei para você é tão grande que se eu te mostrasse agora, você não ia acreditar. É tão poderoso que se eu te contasse, você ia achar que é mentira. É tão glorioso que eu tive que te preparar nessa fornalha para você aguentar carregar. Não desiste do teu casamento. Eu vou restaurar de uma forma que vocês vão virar referência. Não desiste do teu filho, eu vou transformar e ele vai ser meu instrumento. Não desiste do teu sonho, eu vou realizar no tempo certo e da forma certa. Não desiste da tua cura, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não desiste da tua vida, eu ainda tenho muito para fazer através de você. Você ouviu o que Jesus acabou de falar? Então grava isso no teu coração, cola isso no espelho do teu banheiro, grita isso quando o inimigo vier com as mentiras dele. Não vou desistir, não vou parar, não vou recuar. Agora levanta onde você tá. Se você tá deitado, senta. Se você tá sentado, fica de pé. Porque a gente vai orar uma oração de guerra e depois a gente vai orar o Pai Nosso como nunca orou antes. Quem tá comigo, bota o like agora e vamos pra cima. Em nome de Jesus eu quebro toda palavra de desistência que foi decretada sobre você. Toda sentença de derrota, de fracasso, de desânimo, eu cancelo agora. O inimigo não tem autoridade sobre sua vida. Você vai vencer. Você vai chegar lá. Eu decreto vitória sobre você em nome de Jesus. Agora com autoridade, com convicção, com fé inabalável, ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E hoje eu declaro que o teu nome é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira de vitória. O teu nome é Jeová Rafá, o Senhor que me sara. O teu nome é Jeová Jireh, o Senhor que provê. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E eu declaro que o reino das trevas não vai prevalecer. A tua vontade é que eu vença. Eu vou vencer. A tua vontade é que eu seja mais que vencedor. Então eu sou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E hoje eu recebo força renovada, recebo fôlego novo, recebo coragem para continuar. Me dá o pão de hoje, Senhor, porque amanhã tu dás o de amanhã. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu perdoo quem me fez querer desistir.
Eu perdoo quem me desencorajou. Eu perdoo quem duvidou de mim. E eu recebo teu perdão por cada vez que eu duvidei de ti. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Me livra da tentação de desistir, me livra do mal do desânimo, me livra da armadilha do cansaço, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. A vitória é tua, o milagre é teu. E eu recebo agora, não vou desistir, não vou parar, vou continuar até ver a glória. Amém e amém e amém. Se você orou comigo agora, algo mudou. Você renovou as suas forças, você recarregou a bateria espiritual, você lembrou quem você é e de quem você é filho. Agora desce lá nos comentários e deixa escrito: eu não vou desistir. Eu quero ver um mar de declarações de fé. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todo dia tem palavra nova aqui. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está pensando em desistir, porque ela precisa ouvir isso hoje. Você está a um passo do milagre. Não para agora, respira, levanta e continua, porque Deus não te trouxe até aqui para te largar no meio do caminho. O melhor ainda está por vir. Você não vai desistir, você vai vencer. A gente vai se ver no próximo vídeo. Bora pra cima. Em nome de Jesus, creia. Amém. Se essa jornada de oração trouxe paz para você, compartilha com alguém que também precisa disso.